Gente, imagina ser contratado pelos maiores times de futebol do país, ganhar salários altíssimos por mais de 20 anos e se aposentar sem ter jogado uma única partida. Essa é a história do Carlos Kaiser, o maior farsante do futebol mundial. Ele conseguiu enganar todo o sistema do futebol usando apenas lábia. Cara de pau sem precedentes. E o mais incrível, ele não tem vergonha de se mostrar. O Kaiser começou nos anos 80. Ele percebeu que o ambiente do futebol no Rio de Janeiro era movido a amizades e noitadas. Ele era um cara super simpático, boa praça, começou a colar nos craques da época, tipo o Renato Gaúcho e o Bebeto. Ele pagava bebidas pros caras, organizava festas e os jogadores adoravam ele. Mas o primeiro grande golpe dele foi internacional. Ele conseguiu um contrato na Argentina dizendo que tinha sido campeão da Libertadores de 1984. Naquela época não tinha internet para checar os dados, né? Ele simplesmente colou a foto dele na história de outro jogador chamado Carlos Henrique, que realmente tinha sido campeão. Ele pegou a fama do cara e voltou pro Brasil com o status de estrela internacional, sem nem saber chutar uma bola. Queria ser jogador e não queria jogar. Quantos jogos um profissional? For jogo completo? Jogo completo. Jogo completo, se tivermos de 20, 30, tem muito, cara. Aí você me pergunta, como ele passava nos testes e assinava com times gigantes como Flamengo e Vasco? O plano dele era sempre o mesmo, e era genial. No primeiro treino com bola, ele pedia um passe longo, dava uma carreira e caía no chão fingindo uma dor bizarra na coxa. Como nos anos 80 e 90 não existia exames de imagens modernos como tem hoje, os médicos tinham que acreditar, né? Ele garantia meses de contrato assinado só fazendo academia e fisioterapia. E para a torcida não cobrar a entrada dele em campo, o Kaiser subornava os jornalistas. Ele dava presente, pagava jantar, passava as fofocas dos bastidores com os jogadores e, em troca, os jornalistas publicavam matérias dizendo: Kaiser, o grande reforço, está quase recuperado para salvar o time. O público lia aquilo e achava que ele era um craque azarado com as lesões. Eu mandava alguém levantar a bola pra mim e errava a bola. Aí, 20 dias no departamento médico. Não tinha ressonância, né? Não tinha ressonância. E quando a coisa rochava mesmo, ficava pesado pro nolares. Eu tinha um dentista amigo meu que dava uma atestada de que era foco dentário. E o cara realmente não tinha limite. Quando ele tava no Botafogo, ele andava pelo clube com um celular gigante, que na época era um luxo absurdo e quase ninguém tinha. Ele ficava no meio do pátio fingindo falar em inglês com os empresários da Europa que, entre aspas, queriam contratar ele, fingindo recusar propostas milionárias para ficar no clube. Os diretores, eles viam aquilo e pensavam: nossa, esse cara é muito disputado, a gente precisa valorizar ele. Só descobriram a farsa dele porque um médico do time que falava inglês fluente ficou ouvindo a conversa e percebeu que o Kaiser só dizia palavras aleatórias, sem nexo nenhum. E o pior de tudo, quando foram olhar o telefone de perto, o celular era de brinquedo. Aí um dia eu descobri que ele não falava com ninguém. Eu falei, pô, você tá falando com quem? E eu fiquei por trás dele, ele falando por trás, pra mim não falar com ninguém. E cara, quietinho assim, olhando. A farsa dele foi tão longe que ele foi contratado por um time da segunda divisão da França, o Ajaccio. No dia da apresentação dele, o estádio estava lotado de torcedores franceses ansiosos para ver o craque brasileiro. Tinha bola no campo e os torcedores queriam ver ele dar um show, fazer embaixadinhas. Só que o Kaiser entrou em pânico. Se ele chutasse a bola, todos iriam ver que ele era horrível e o golpe acabava ali mesmo na Europa. Então sabe o que ele fez? Pegou a primeira bola, chutou com toda a força em direção à torcida. Depois pegou a segunda e chutou para o outro lado da arquibancada. Ele passou uns 15 minutos chutando todas as bolas de treino de presente para os torcedores, enquanto batia no peito e beijava o escudo do time. Os franceses ficaram doidos, acharam que aquilo era super carismático. Só que o treino depois ficou sem bola e ele não teve que jogar nada. Seria uns 30, 40 mil dólares. E, em real, 20 mil reais. A gente não ganha, eu ganhava muito, e os enganadores ganham hoje, né? Os moleques de 15 anos já estão ganhando dinheiro pra caramba. Mas a melhor parte da vida dele foi quando ele estava no Bangu. O dono do time era o Castor de Andrade, que era um dos chefes do crime organizado e do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Um cara extremamente perigoso.
O time estava perdendo de 2-0 e o Castor mandou o técnico colocar o Kaiser em campo de qualquer jeito. O Kaiser entrou em pânico, né, como sempre, que se ele jogasse o Castor ia ver que ele era uma farsa. Se recusasse, o Castor mandava os capangas dele atrás dele. Então, o que ele fez? Enquanto ele aquecia na lateral, ele ouvia uns torcedores do time adversário xingando perto da grade. Então, gente, ele não pensou duas vezes. Ele correu, subiu o alambrado e começou uma briga com a torcida antes do jogo começar. O juiz correu, deu cartão vermelho e ele foi expulso sem nem tocar na bola. O Kaiser passou por mais de 10 clubes na carreira inteira e se aposentou nos anos 90 com exatamente 0 gols marcados e 0 minutos jogados oficialmente. Ele virou um mito, ganhou até documentário internacional e hoje vive contando essas histórias por aí. Mas é isso, gente. Se você curtiu essa história absurda contada por mim, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal para me ajudar a crescer e comenta qual que é o próximo caso bizarro que você quer ver por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Foi isso que espalhou por aí. Ele comprava a camisa do Fluminense e levava pro shopping e dava pras meninas pra dizer que jogava no Fluminense. Era gente boa. Era um 71, não, era 342.